Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live. E eu já ia falar tudo sobre mulheres da Bíblia. Para mais uma live sobre panorama bíblico. Bom dia a todos, glória a Deus. Já vi que estão entrando pessoas aqui. Rô, seja bem-vinda, a paz de Cristo. Samuel, meu Deus, que honra. Verônica, seja bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos fazer um estudo sobre o panorama bíblico do livro de Êxodo, tá bom? Então eu quero aqui, antes de tudo, já dar boas-vindas aqui. Simone, seja bem-vinda. Raíssa, minha amiga, Glória. Kelly, que alegria você estar aqui conosco. Estamos falando hoje, nós vamos abordar sobre o panorama bíblico, o livro de Êxodo, tá bom? E antes de tudo, vamos orar, entregar esse momento, essa live a Deus, tá bom? Amor, ora pra gente. Pai de Cristo a todos aí, bom dia, tá bom? Deus abençoe a vida de todos que estão aqui conosco. Vamos orar? Senhor, te agradecemos e louvamos o teu santo e poderoso nome, porque estamos aqui juntos nessa live e lhe pedimos ajuda nesta manhã, lhe pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados. O Senhor venha conduzir, direcionar, falar aos nossos corações aquilo que é necessário ouvirmos, ó Pai. Nos ajuda nesse aprendizado, meu Deus, abençoa aqueles que estão conosco, aqueles que entrarão ainda, desperta o teu povo para poder estudar a tua palavra nessa manhã, Pai. E pedimos isso, te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, para quem ainda não falei. Cadê Helena? Manda um beijo para Helena, Kelly. Glória. Tereza, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Gente, antes de tudo, antes da gente falar do nosso panorama bíblico, meu esposo que vai conduzir essa live hoje, a gente sempre gosta aqui de falar de alguns livros que a gente utiliza para poder trazer esse estudo para vocês, tá bom? Então, a gente falou aqui na semana passada do manual bíblico MacArthur, né? Assim que fala? MacArthur. Então, tá aí, ó. É muito bom, fala exatamente sobre toda essa cronologia, tudo que a gente vai abordar aqui, fala livro a livro, introdução, tópicos. Quer falar, amor? Esse livro é bom. O outro lá, me presta aqui, por favor. Esse aqui, ó, do Eugene Merrill, História de Israel no Antigo Testamento. Esse livro aqui é fantástico, tá bom? Nós não ganhamos nada para poder divulgar, é por questão de conhecimento mesmo. Esse livro aqui é muito bom, ele tem um panorama bíblico do Antigo Testamento sensacional, tá? É uma linguagem até um pouquinho acadêmica, um pouquinho até mais difícil, mas com clareza, tá? Muito bom mesmo, para quem gosta de estudar o Antigo Testamento, é fantástico, tá? Recomendo ele, tá? Na CPAD você acha ele. Falamos também desse daqui, ó. Esse aqui é bem mais simples, é uma linguagem mais simplória, ele é mais fácil, André com ele redescobrindo a Bíblia. Ele é bem mais fácil de entender, tá bom? Então aqui traz pontos, é bem didático mesmo, tá bom? Tem esse aqui também. Esse aqui é forte, fala aí desse aqui, ó. Esse aqui é do querido Israel Tiago Trota, prega sempre na nossa igreja, na ADVIP, nós congregamos na ADVIP aqui na Vila da Penha. É um panorama do Pentateuco, tá, gente? Manual Bíblico de Santorini. Muito bom também, ele dá um resumão daquilo que ocorre no Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, e também nós usamos algumas coisas acerca de base para podermos colocar nesse estudo aqui de hoje, tá bom? Muito bom também, aqui ó, Israel Tiago Trota, muito bom, editora Santorini, só procurar na internet você acha. Então, é isso, quero poder aqui também falar de um livro muito... Olha, esse aqui você tem que ter, gente. Reconstruindo em Tempos de Crise. Esse aqui é do meu esposo, Fábio Alves. Não tá aqui, não falamos exatamente dele, porém você sabe que quem me acompanha aí desde sempre, desde que a gente lançou esse livro aqui, isso aqui é bênção de Deus, então eu não vou deixar, não vou me cansar de falar desse livro, isso aqui é bênção, e quem não tem ainda, eu aconselho, eu tenho certeza que vai edificar sua vida e vai abençoar. Deixa eu dar aqui boas-vindas a quem entrou agora. Emily, Glória, seja bem-vinda. Minha amiga irmã Carla, meu Deus. Fernanda, bom te ver aqui. Alina. Gente, sejam todos bem-vindos. Hoje não vamos falar sobre mulheres da Bíblia, nós vamos falar sobre o panorama bíblico e hoje exatamente sobre o livro de Êxodo. Se você tem sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia e nós vamos fazer uma breve introdução aqui, tá bom? Então, primeiro,
Nós falamos na aula passada, só para recapitular aqui, quem não assistiu a live passada, gente, tá muito boa, muito boa. Tivemos uma ótima, como é que se fala? Repercussão. Muitas pessoas assistiram e deram feedback, então assim, é importante, se você quer conhecer mais da palavra, assista o livro de Gênesis também, esse panorama bíblico de Gênesis. Então, recapitulando bem rápido aqui, falamos na aula passada sobre o livro de Gênesis, que é considerado um livro histórico, que significa princípio, origem. O livro trata da criação da vida, a introdução do pecado e da corrupção, juntamente com a abominação e juízo do mal. É importante lembrar que o livro de Gênesis, ele termina com a história do reencontro de José com seus irmãos, o seu pai no Egito, e onde eles foram habitar lá no Egito. No final do livro é retratado exatamente isso. Após a morte do patriarca José, eles e a sua família já está toda morando no Egito. Então, aqui agora a gente vai falar exatamente da continuação, aonde que parou o livro de Gênesis. Hoje nessa live, a gente vai abordar o segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo, tá bom? E é a continuação de uma história que a gente começou a abordar lá em Gênesis, tá bom? É contigo. Então vamos lá, gente. Hoje eu estou conduzindo aí nessa responsabilidade, né? Então nós iniciamos aqui esse estudo bíblico dizendo para a sua vida que tanto a Septuaginta quanto a Vulgata, o que é isso, Fábio? Que termos são esses? A Septuaginta, gente, é uma Bíblia hebraica que foi traduzida para o grego, tá bom? Num tempo muito antigo, e a Vulgata, que é a Bíblia traduzida para o latim, elas atribuem esse nome aqui, tá bom? Esse título Êxodo a esse segundo livro do Antigo Testamento que nós vamos aqui abordar nessa manhã, porque grande parte dessa história desse livro acontece com a saída desse povo de Israel de dentro do Egito. Você tem noção? Os judeus, eles chamavam esse livro também de os livros dos nomes, ou de esses são os nomes. Por quê? Porque esse livro de Êxodo aqui, se vocês pararem para observar o capítulo 1, ele começa com uma lista de nomes dos filhos de Jacó que levaram as suas famílias para dentro do Egito, ok? Porque estava havendo uma fome em Canaã, no finalzinho do livro de Gênesis, ok? Aliás, esse livro aqui, ele marca o nascimento dessa nação chamada Israel. Então, o povo de Deus, ele tendo uma vez sido favorecido na terra, ok? Agora ele está sendo escravo nesse lugar, por nome Egito. Vamos falar sobre o Egito já, tá, gente? E Deus aqui nesse livro do Êxodo, gente, ele está prestes a fazer o quê? Libertar esse povo, porque ele queria que esse povo fosse solto, liberto, livre, para poder cumprir o propósito que ele tinha dado anteriormente para o patriarca Abraão, que seria uma grande nação, né, e se espalharia por todo o mundo, tá bom? Esse livro aqui foi escrito, gente, segundo historiadores, e também o que a inferência deixa claro para nós isso, no deserto, durante a peregrinação de Israel em algum lugar, no lugar chamado Península do Sinai, uma localidade que existia nesse tempo aqui. Esse livro também do Êxodo, ele se refere ao ponto mais dramático vivido pelo povo de Israel no tempo do Antigo Testamento. Por quê, Fábio? Porque a Bíblia deixa claro para nós, irmãos, que Jacó teve uma descendência de 70 pessoas. E essas 70 pessoas, lá em Êxodo capítulo 1, verso 5, fala sobre isso. Eles são recebidos pelos egípcios com o governo de José, que José proporciona para eles, sendo governador daquele lugar do Egito. José ficou um tempo sendo governador do Egito, você sabe disso. Eles multiplicam de uma forma tão grandiosa que eles vão chegar a aproximadamente 2 milhões de pessoas. Olha só, gente, de 70 aumenta para 2 milhões de pessoas, descendentes. Então o que acontece? Eles deixam de ser bem-vindos naquela terra, porque eles começam a crescer demais. O faraó começa a observar o crescimento deles e deixam de ser bem-vindos ali dentro e passam a ser extremamente maltratados. E assim foram rebaixados à condição social de escravos nesse tempo do Êxodo. Um adendo aqui interessante, estava estudando sobre isso essa semana. Existia uma outra nação que era chamada Ixos, ok? Ixos, segura aí, Ixos. Esses Ixos aqui, eles tomaram, certa feita, tá bom? Uma parte do Egito. Então, os faraós desse tempo aqui ficaram com medo desses Ixos, que era uma nação também um pouco mais forte, se juntarem com os hebreus, com os hebreus, melhor dizendo, o povo de Israel.
com medo de tomarem a população e a localidade toda do Egito. Então o que acontece? Quando esse faraó agora assume a liderança, o que ele faz? Os íxodos estavam mais fracos nesse momento, e para aproveitar que os íxodos estavam mais fracos, o que eles fazem? Oprimem o povo de Israel. Por quê? Porque na mentalidade do Egito é o seguinte: está crescendo demais, daqui a pouco vai trazer problema para a gente. Meu Deus. Entendeu? Porque quem tem mentalidade de egípcio pensa da seguinte forma: se eu deixar crescer, daqui a pouco toma meu lugar. Meu Deus. E na verdade não é isso que Deus quer. Deus quer dar crescimento para alguém avançar, para alguém poder de fato proclamar sua palavra. E eu repito, tem gente que tem mentalidade de egípcio, só porque está vendo alguém crescendo, está achando que é ameaça para ele. Tem alguém para dar um glória aí ou não? Glória! Então o que ele está fazendo, gente? Obrigando o povo de Israel a fazer trabalhos mais pesados, debaixo do chicote dos feitores, eram carrascos, pessoas que tomavam conta desse povo. Eles eram abusados tanto moralmente quanto fisicamente. E o pior, gente, muitas famílias tiveram que ver seus filhos recém-nascidos, olha só a taxa que eles faziam, gente, sendo mortos e jogados no rio Nilo, ok? Qual era a mentalidade de Faraó? Mata agora, porque se crescer vai trazer problema para mim. Meu Deus. Essa é a mentalidade do adversário, gente. A gente vai assim dando estudo aqui e alguma coisa a gente vai aplicando, tá? Preciso parar ele agora, porque se eu deixar crescer vai trazer problema para mim. Essa é a mentalidade do diabo. O diabo quer fazer isso. Ele quer matar você agora enquanto você está crescendo, porque você sabe muito bem que se você crescer, você vai trazer problema para ele. Meu Deus. Tá bom? Então, imaginem a amargura dessas famílias ali, vendo crianças sendo mortas e jogadas nesse rio Nilo, nesse rio chamado Nilo, gente. A Bíblia está trazendo para nós agora que esse faraó levantado, ele não reconhece os feitos que José tinha observado no seu governo. José foi um camarada que expandiu demais o Egito, né? Ele tinha estratégias que podiam fazer com que o Egito pegasse bastante alimento. Os outros povos vinham comprar com o Egito, gente. Não era somente o Egito que se alimentava com aquilo que eles guardavam. Os outros povos vinham ali também e compravam no Egito. Então tinha alimentação interna, ok? E tinha exportação também, trabalhavam com exportação. Então ganhavam dinheiro também com isso. Isso é muito simples, tá? Então ele começou a desprezar o governo de José e passou a escravizar o povo, como falamos aqui anteriormente, obrigando a construir cidades celeiros, Ramsés e Pitom, se não me falha a memória, é isso. São cidades celeiros, tá, gente? Onde só se cuidava de armazenar trigo, armazenar cevada, armazenar milho, armazenar diversas coisas que eles plantavam ali e faziam, tá bom? Tá todo mundo entendendo até agora aí? Amém, gente? Eles armazenavam as colheitas ali dentro, tá bom? Dá um glória aí, você tá vendo a gente aí, faz assim com a mãozinha aí, tá? Ô, Glória! Bem, eu quero dar aqui, ó, boas-vindas a quem entrou agora. Quem não tá entendendo, Emily, Tereza, Carla, Rose, Danilo, Raíssa, Fernanda, Kelly, Presbítero Robson, meu Deus, Samuel, Alina, Verônica, quem mais tá aqui? Mariso, sejam todos bem-vindos, que a gente ainda não falou. Nós estamos falando sobre o panorama bíblico do livro de Êxodo, tá bom? E o que é isso, Karine? A gente vai falar um pouquinho sobre os principais tópicos, vamos falar sobre o autor, local, data, contextualizar aí em tudo. Agora o Fábio vai falar um pouquinho do autor do livro de Êxodo. Quem participou da live passada, a gente falou também sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, o Fábio vai falar aqui, que é o mesmo autor. Aí, amor? Isso, a gente está falando aqui, às vezes quando a gente para fazer algumas aplicações, a ideia aqui é dar um panorama, tá, gente? As aplicações, elas vão surgindo conforme a gente vai lendo o texto ali. Eu não coloquei nenhuma aplicação aqui, me esposa de prova, vai surgindo, a gente vai pensando. Gente, a Bíblia é um livro para você poder pensar, nunca se esqueça disso, tá bom? Nunca se esqueça disso, a Bíblia é um livro para você poder pensar, tá bom? Por isso que tem gente que não quer que você conheça a verdade, porque se você conhecer a verdade, eles perdem um monopólio sobre a sua mente. Meu Deus, okay? Forte. Pega isso. Então, a Bíblia é um livro para você poder pensar, ok? E conhecereis a verdade vos libertará. Medita nela essa lei de dia e de noite. Vamos lá? Então, quem é o autor desse livro aqui? Moisés. Você conhece a história dele aqui, falamos aqui, ela falou aqui no panorama anterior sobre Gênesis, né? Na live passada, obviamente. Vamos aqui rapidamente recapitular algumas coisas aí. Meu amigo Samuel, o presbítero Samuel, tá aí, lá do Parque União. Forte abraço, meu amigo. E alguns pontos que a gente não assistiu aí. Moisés, gente, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, né?
E diversas referências existem para confirmar a autoria desse homem chamado Moisés, tá? Por exemplo, eu separei aqui Êxodo 24, verso 4. A Bíblia diz que Moisés... Vamos lá, quer ler aí? Palavra? Êxodo 24, 4. Vamos dar uma olhadinha lá, gente, na palavra? Quem tiver com a Bíblia aí e quiser abrir também, é importante. Bíblia sempre na mão, tá, gente? A gente trabalha muito com Bíblia de papel, tá? Eu gosto muito. Tá aqui na minha mão também, a minha Bíblia de papel tá aqui. 24, 4 diz Isso. assim a palavra do Senhor. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E levantou-se pela manhã, de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Isso aí, a primeira parte aí, a parte A, deixa claro que Moisés escreveu tudo, todas as palavras do Senhor, tá bom? Então, dentre outros textos bíblicos, confirmam para nós que Moisés é o autor do Pentateuco, tá bom? Que mostra para nós aqui, que ele escreveu todas as palavras do Senhor. Cada instrução que Deus dava, Moisés fazia questão de anotar, tá bom? Moisés fazia questão de registrar, era uma instrução que Deus dava para ele, e ele obedecia a isso. E ele, esse homem chamado Moisés, tinha preparo, experiência que o capacitava para poder escrever isso, porque ele foi criado no palácio egípcio, ok? Atos 7:22 diz que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e também nas suas obras, tá bom? Ele foi testemunha também ocular, gente, dos acontecimentos do Êxodo e da peregrinação do deserto. Ele tinha acesso às genealogias, bem como às tradições orais escritas de seu povo, e durante os longos anos da peregrinação de Israel, ele teve tempo necessário para poder meditar e escrever. Então, diferentemente de Lucas, por exemplo, que não andou com Jesus no tempo do Novo Testamento, o que Lucas fazia? Ele ouvia, foi pesquisar com pessoas aquilo que ocorreu no tempo de Cristo. Então ele absorvia isso e compilava, anotava, ok? Escrevia. Moisés não, Moisés ele vivenciou tudo aquilo ali. Então quando Moisés observava, ou automaticamente ele anotava, se tivesse tempo, quanto a isso eu não creio que tinha tempo para isso, mas como ele possivelmente uma boa memória, depois ele anotava tudo isso para que isso pudesse ser registrado depois, tá bom? Então vamos lá, quem chegou agora, Ingrid e Raimunda, sejam bem-vindas. Gente, nós estamos falando sobre o panorama bíblico do livro de Êxodo. Já falamos aqui na introdução, já falamos aqui de quem é o autor e agora vamos falar o local. Bem, alguns locais são destacados nesse livro. E aí você, toda vez que você vai ler, fazer a leitura desse livro, você vai encontrar muito a palavra Egito, a palavra Gozen, o rio Nilo. Você vai ouvir também falar sobre Midian, Mar Vermelho, Península do Sinai e o Monte Sinai. Dentre outros locais, eu vou falar um pouquinho, basicamente aqui do Egito, tá bom? Algumas curiosidades, algumas coisas que eu acho que é legal pra gente poder abordar aqui, tá? Bem, gente, eles tinham um estilo de vida completamente diferente dos costumes dos hebreus. Tá? Então, quando a família de José, meu esposo já falou aqui um pouquinho sobre a família de José, quando eles cruzam a fronteira com o Egito, o panorama que eles encontram era de uma terra plana, desolada, em contraste com os montes e com os vales que eles estavam acostumados ali na terra de Canaã. Então, o primeiro ponto, eu já tive a oportunidade de estar lá no Egito, gente, e realmente é algo assim muito plano, você consegue ter uma visão. Bem, em Canaã existiam pequenas aldeias, já no Egito eram grandes cidades que assustavam e impressionavam a todos. A gente foi até, conforme a gente estava estudando, a gente foi procurar fotos. Então eu te aconselho a você procurar fotos também do Antigo Egito. Gente, são monumentos enormes. Sabe o que é enormes? Enormes. Para você ter noção, uma pedra daquela pirâmide que a gente vê nas fotos, uma pedra daquela ali é muito maior do que meu esposo. Meu esposo é alto, vocês sabem. É maior do que o meu esposo. Uma pedra da pirâmide. Então, só para você ter noção, quando eles chegaram no Egito, era uma grande cidade. Isso tudo assustou a família de José. Então, a vida familiar também lá no Egito era totalmente diferente do costume dos hebreus. Tanto que as mulheres lá, elas tinham o direito de ter propriedades, elas acompanhavam os seus esposos em muitos eventos sociais naquele tempo, e é algo que na cultura israelita era algo proibido. Então, só para você ter uma noção, na educação familiar, ela era muito diferente também dos meninos hebreus, porque
Na família dos hebreus, os filhos aprendiam a profissão dos seus pais. Só que lá nos egípcios, não. Uma criança começava a ir para a escola aos 4 anos de idade. E ali eles eram treinados para ser escribas, para ser oficiais do governo, para ser gente grande. Então, o Egito, ele tinha uma sociedade muito capacitada, muito sofisticada, principalmente para aquela época, e eles consideravam todas as pessoas que vinham de outras terras, principalmente da área de Canaã, que eles eram um povo muito rude, muito atrasado, muito grosseiro, tá bom? Então, os hebreus, também uma outra característica, né, da época, os hebreus, eles usavam barbas. Já os egípcios, não, eles se barbeavam, por isso que a gente vê os filmes aí, eles tudo, né, limpinho, com o rosto limpinho. Então, existia, sim, uma diferença entre os hebreus e os egípcios. A vida nômade, para você ter noção, de um pastor era vulgar aos olhos dos egípcios. Por quê? Porque os pastores, eles preferiam viver em casas, já os egípcios não, em cidades. Eles queriam aprender profissões, ser grandes artesãos e oficiais. Gente, só ressaltando aqui, o nômade é uma pessoa que não tinha uma localidade definida, tá? Pastor nômade é aquele que vai de lugar em lugar, com seu rebanho, né? Onde tem um pasto mais verdejante, um pasto melhor. Ele busca ficar nesse lugar onde tem perto de riachos, de água, poder alimentar o seu rebanho. Isso é um nômade, tá bom? Não tem um lugar fixo definido, tá? Bem, gente, uma outra verdade que acontecia também nesse período em relação à música e às artes, essas eram as formas de entretenimento popular dos egípcios. Músicas e artes. Já para os hebreus, não. Eles gostavam agora de se reunir nas suas tendas, de conversar, de comer. Por isso que o povo crente come muito. Os egípcios, eles eram politeístas. O que é isso, Karine? Isso é muito importante dizer, gente. Eles prestavam culto ao deus Sol, ao deus Lua, ao rio Nilo, a certos animais como touro, gato, crocodilo, serpente, rã. Tá? Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então, os egípcios, eles também criam na imortalidade de seus deuses. Osíris. O nome do deus deles era Osíris. Vai. E isso simbolizava esperança, tá? E eles acreditavam que uma pessoa poderia, sim, ressuscitar, mas que primeiro ela precisaria ser julgada numa espécie de tribunal no mundo subalterno. Subterrâneo, né? Num outro mundo aí que eles acreditavam. Precisava ser julgados, eles eram julgados, e aí sim, os sacerdotes embalsamavam os cadáveres e com a esperança que eles iriam voltar a viver numa vida futura. Então, olha aí, gente, a gente aprendendo um pouquinho sobre a diferença do Egito e do povo hebreu, dos egípcios e do povo hebreu. Então, vamos lá, gente. Como foi dito aí, estamos aqui abordando alguns pontos, né? Tem muita coisa para a gente poder falar aqui ainda, né? Esse livro também tem um propósito, tá? Além de a gente dar esse panorama aí anterior, que aconteceu no livro do Gênesis anteriormente, dentre outras coisas, esse livro tem um propósito. O propósito principal desse livro aqui é descrever os fatos da libertação de Israel do Egito como prova de fidelidade de um Deus que não esquece das suas promessas, tá bom? Muito menos do seu povo e também o seu desenvolvimento como nação. Então, gente, por mais que o povo estivesse ali preso, Deus não se esqueceu do seu povo, tá bom? Quem tem amnésia é o ser humano, Deus não tem amnésia, tá? Vou repetir isso aqui. Quem tem amnésia é o ser humano, Deus não tem amnésia, Deus não tem mal de Alzheimer, tá bom? Deus não esquece das promessas que Ele fez para a minha vida, para a vida dela e para a sua vida, tá bom? Não se esquece. Agora, o problema é que posição você tem estado para que essa promessa se cumpra, né? Então isso aí também pega, né? Ninguém vai dar glória, mas vamos lá. Glória, eu dou, amor. E Deus também deu aos israelitas, gente, o corpo de legislação, a lei, de que eles precisavam para poder viverem de modo adequado em Israel, como um povo teocrático dele. O que é teocrático? Vivendo debaixo da sua jurisdição, tá bom? Teocracia é Deus governando o seu próprio povo diretamente, ok? E distinguiu de todos os outros povos. Então essas leis que Deus aplica para o povo, vamos falar sobre elas daqui a pouco, mais para frente, elas são simplesmente para guardar o povo de Israel das nações à volta deles, tá bom? Para que eles não se misturassem, não misturassem seu corpo legislativo com outras nações, tá bom? Deus, detalhe, entenda, gente, o foco do livro do Êxodo permanece duplo,
primeira coisa, tá bom? É uma descrição da redenção do povo de Deus. Redenção é libertar, tá bom? Segundo, é a formação da nação escolhida por meio da qual Cristo lá na frente entraria no mundo, ok? A lei preparou Israel para receber a Cristo, que era o prometido deles, o Messias, e também era o rei deles, tá bom? Teve uma data provável também, esse livro de Êxodo, que foi 1450 a 1410 a.C., aproximadamente a mesma data de Gênesis, tá bom? Data provável de escrita, tá bom? De escrita, ok? Volta lá. Esse livro do Êxodo tem um versículo chave, tá lá em Êxodo 3, verso 7 ao verso 10, né? E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Tá bom? Aqui fala não somente do clamor que Deus tinha ouvido do povo, mas também por alguém que eles tinham escolhido, que era um homem chamado Moisés, ok? Gente, vamos falar um pouquinho dos personagens principais do livro do Êxodo. E tem 2 personagens aqui do livro do Êxodo que eu quero destacar também, e quero também te motivar a assistir a live, tá? Então, os personagens principais, para quem entrou agora aí, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Estamos falando sobre o panorama bíblico, livro de Êxodo. Cumprimento o pessoal aí. Exatamente. Irmã Ruth, seja bem-vinda, à paz do Senhor Jesus. Quem entrou agora, gente, faz um oi aí para mim, para eu poder ver você aparecendo aqui na minha tela, para eu poder falar com você, tá bom? Bom dia, paz de Cristo. Bem, estamos falando sobre o panorama bíblico, o livro de Êxodo, e vamos falar agora sobre os principais personagens, tá? Então, dentre os principais personagens que vão aí aparecer no livro do Êxodo, vamos destacar aqui Deus, Moisés, Miriam, oi Leila, paz do Senhor, Leila também tá aqui com a gente, ó. Faraó, a filha de Faraó, Jetro, Arão e Josué. É claro que tem outros personagens, mas nós vamos falar um pouquinho sobre esses aí de forma bem rápida, tá? Então, primeiro, Miriam. Miriam, ela foi profetisa e a irmã mais velha de Moisés. A gente vê ela aparecendo no livro no capítulo 2, versículo 7, também no capítulo 15, do versículo 20 ao 21. Quem quiser saber mais sobre a vida de Miriam, nós temos uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia, só você procurar lá, Miriam. Nós já fizemos uma live, já falamos sobre ela e tem vários aprendizados sobre Miriam, tá bom? Então, Felipe, seja bem-vindo. Ô, Glória, o Felipe tá aqui também, ó. Mônica. De bênção pura, casal, amigos nossos. Meu Deus, gente, obrigada Mônica, pelo carinho, tá glória bom? a Deus, irmã Ruth, Leila, Deus abençoe a todos, tá? Bem, gente, a filha de Faraó. E também já falamos sobre ela. Se você quiser aprender um pouquinho sobre a filha de Faraó, se eu não me engano, eu coloquei o nome dessa live como As Duas Mães de Moisés, porque a filha de Faraó e a mãe de Moisés, Joquebede, são as duas mães de Moisés. Ele teve 2 mães. Então, quem foi a filha de Faraó? Foi uma princesa que resgatou o bebê Moisés da água do Nilo. Tá lá no capítulo 2 de Êxodo, do 5 ao 10. Então, nós também abordamos sobre ela, aprendemos sobre ela. Eu tenho certeza que vai ter um aprendizado para você. Então, se você tem curiosidade de querer saber um pouquinho mais sobre essa história, procure essa live. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Ó, o presbítero André também tá lá, ó. Glória a Deus. Dá um abraço para ele, Presbítero André, forte abraço. Ó, cuida dessa saúde aí, hein, varão. Deus te abençoe, hein. Gente, vamos falar também sobre Jetro. Quem foi Jetro? Jetro foi um pastor de Midian. Midian é uma localidade, tá? Ele se tornou sogro de Moisés. A gente vai ver a história de Jetro lá no capítulo 3. Ele aparece no capítulo 4 e lá também aparece no capítulo 18 do livro de Êxodo. A gente também vai ver Arão. Quem é Arão? Irmão de Moisés. E ele foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. A gente vê a história de Arão no capítulo 4 e também no capítulo 40. Faraó é fácil, né? O líder egípcio sem nomes, tá? Nos dias de Êxodo. Tá lá no capítulo 5, capítulo 14. Rapidinho, gente. Faraó é uma nomenclatura, tá bom? Tiveram vários faraós no tempo egípcio e no pós-tempo também do Egito, tá bom? E Faraó é uma nomenclatura, é um nome dado
de forma geral para alguém que estava na frente da nação, governando a nação, tá bom? Igual como Abimeleque, por exemplo, Amaleque, por exemplo, era um nome, uma nomenclatura dada direta para o líder. Então, tiveram outras pessoas, mas a nomenclatura, quando alguém chegava nesse posto aí, era colocado um nome só, tá bom? Que era Faraó. Exatamente. Josué, que foi assistente de Moisés, um líder militar que conduziu Israel em sua entrada na Terra Prometida. A gente vai falar também sobre ele lá no livro dele, de Josué, tá? Josué aparece também no livro de Êxodo como assistente de Moisés, no capítulo 17, 24, 32 e 33. Isso. Esse livro também do Êxodo, nós separamos aqui algumas coisas para falar sobre ele. Compartilha essa live aí, tá bom? Com quem você pode. Ele tem alguns acontecimentos, tá bom, gente? Alguns acontecimentos. Então vamos buscar resumir aqui. É uma coisa um pouco longa, mas vamos buscar aqui resumir as partes principais desse livro que são marcadas por um movimento geográfico do povo. Por que o movimento geográfico do povo, Fábio? Simples. Porque do capítulo 1, por exemplo, ao capítulo 14, do 1 ao 14, a posição do povo de Israel era dentro do Egito, tá bom? Então uma posição geográfica deles aqui é dentro do Egito. Então algumas coisas se destacam, tá bom? Do capítulo 1 ao capítulo 2, por exemplo, apesar de Moisés ele ser sentenciado à morte, ele foi de uma forma divina protegido por Deus ao ser colocado nas águas do Nilo. Antes de acontecer isso, preciso falar para você aqui que ele foi escondido durante 3 meses pelos seus pais, tá bom? Os pais dele esconderam Moisés durante 3 meses, tá bom? Porque era necessário não expor a criança, tá bom? Porque algumas coisas na nossa vida têm que ser guardadas e não expostas. Deus só manda alguém, só expõe alguém na hora que Ele quer, não na hora que você quer. Tá bom? Então tem muita gente aí morrendo porque está se expondo. Meu Deus! Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que aprender, o pai sabe muito bem o tempo que você precisa ficar recluso, ok? No anonimato, para na hora certa, lançado. Tá vivendo agora um tempo de anonimato? Segura, porque Deus sabe muito bem a hora que Ele vai fazer você ser lançado para a obra dele. Então, Deus guardou também Moisés do rio Nilo, né, de alguns perigos que possivelmente existiam ali dentro. Alguns historiadores afirmam que tinha crocodilos ali, outros dizem que não. Aqui não é o cerne da questão aqui. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Então ele foi acolhido pela filha de Faraó, como foi dito aqui, tem uma live sobre isso, tá? Ele cresce, ele é educado no palácio do Egito, onde viveu até os 40 anos de idade. Porém, Moisés, ele acaba matando um egípcio, ok? Na transição do capítulo 1 para o capítulo 2. E precisa se refugiar na terra de Midian, onde ele se casou com uma mulher chamada Zípora. Ele teve 2 filhos, ok? Gerson e Eliezer, onde ele permanece lá até os 80 anos de idade, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Aqui tem uma coisa interessante, gente. Moisés, ele vê um egípcio agredindo um hebreu e ele se envolve na questão e acaba matando esse egípcio, gente. Então isso aqui é muito interessante. Cuidado com as suas emoções, tá bom? Tem pessoas, gente, que elas não conseguem controlar suas emoções. E quando você não consegue controlar suas emoções, você acaba agredindo alguém. Meu Deus. Que não é para você poder agredir. Por mais que você tenha visto alguém fazendo injustiça, a agressão feita contra essa injustiça nunca vai ser, ok, uma vertente, um costume de um servo, de uma serva de Deus, tá bom? Então, viu alguém agredindo alguém, não vai agredir de novo, não. Vai lá e separa, tá? Tem muita gente sendo controlada pelas suas emoções. E isso tem feito as pessoas perderem o testemunho. Isso aconteceu? Começou uma perseguição contra Moisés. Gente, isso até empurrou Moisés para o propósito, tá? Mas a recomendação que a gente dá é a seguinte: não entra nessa não, tá bom? No capítulo 3 ao capítulo 4, eu preciso ser rápido aqui, porque senão a hora vai embora. A Bíblia aborda para nós o chamado de Moisés. Eu faço uma pergunta aqui na live. Quem tem chamado de Deus, bota uma mãozinha assim aí. Eu não faço live não. Quem faz live aqui é minha esposa. A gente tem na onda dela aqui, tá? Vai. Quem tem chamado de Deus, bota uma mãozinha aí. Pode ser essa daqui, ó. Eu. Já botei o Vou meu. esperar, vou contar até 10 segundos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadê a mãozinha do povo aí que tem chamado? Bota aí. Desse capítulo 3 e capítulo 4, vai colocando a mãozinha aí. Isso, bota um eu aí. Isso, irmã. A irmã Raimunda botou um eu ali já. A Bíblia diz pra gente que um anjo aparece para Moisés, tá bom? No meio de uma sarça que pegava fogo. Ele estava atrás do deserto de Midian, atrás do deserto.
e essa sarça não se consumia, pegava fogo o tempo inteiro. Gente, esse chamado de Moisés era para ser uma liderança libertadora da opressão egípcia contra os hebreus, tá bom? Tá pegando fogo uma sarça. A sarça era uma espécie de arbusto, tá bom? Que esse arbusto no deserto já pegava fogo de verdade, porque o deserto é muito quente. Só que o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça pegava fogo sem parar. Não parava de pegar fogo, gente. Não parava de pegar fogo. Isso chamou a atenção de Moisés. O anjo aparece para ele e chama ele: Moisés, Moisés. Que ele diz: eis-me aqui, tá bom? E Moisés, como todo ser humano, como você e eu, por exemplo, teme por si mesmo, porque era uma responsabilidade muito grande exercer essa liderança, gente. Deus fala com ele novamente, lhe dando sinais de que ele era um homem escolhido para tal função. No capítulo 3, tá bom? Você vê sobre isso, capítulo 3 e capítulo 4, tá? Deus chama Moisés para uma obra, e Moisés, no capítulo 4, ele quer passar essa responsabilidade para o seu irmão Arão. Tem até uma mensagem que eu prego sobre isso, né? Ele quer passar essa responsabilidade para Arão, dizendo que ele não era capacitado, que as pessoas não ouviriam ele, tá? E nessa live, com certeza, tem gente assim, querendo passar para os outros aquilo que é de responsabilidade dela. E eu sempre falo uma frase aqui que já está batida, mas vou repetir, gente. Deus não trabalha com terceirização de responsabilidade. Eita glória! Agora pegou, hein? Tá? Se Deus não erra quando chama, Deus não erra em nada, principalmente quando ele chama e escolhe alguém. Então, se você está assistindo a live nessa manhã conosco aqui, saiba de uma coisa: Deus não errou quando te chamou, tá bom? E é necessário que você assuma aquilo que está estabelecido a teu respeito nessa terra. Não adianta querer passar para os outros aquilo que é para você poder fazer. Dá um glória aí, né? Isso, Leila, dá um glória aí, Leila. Não vai embora não, hein? Você foi embora, saiu da live? Não, né? Então é você que Deus escolheu e ponto final, irmãos. É você que Deus escolheu. E outra coisa, Deus sempre dá confirmações, tá bom? No caso de Moisés, tá bom? Tiveram duas confirmações. O bordão que virou serpente, depois voltou a virar bordão na mão dele. Capítulo 3 fala sobre isso, tá? Capítulo 4 fala sobre isso. 3 e 4. Melhor dizendo. E também, gente, a mão dele que ficava leprosa, ele colocava no peito. Tirava a mão do peito e a mão se tornava sã, né? Duas aplicações rápidas aí. A primeira é que ele lançou, tá bom? Ele lançou o bordão no chão, se transformou em cobra, e a cobra voltou para a mão dele. Deus mandou estender a mão e voltou como se voltasse um cajado, ok? Isso aqui é muito interessante, gente, porque Moisés estava correndo disso. Deus mandou estender a mão. O que eu aplico para a tua vida aqui é uma coisa muito séria, tá bom? Muito simples. Aquilo que saiu do teu domínio precisa voltar para as suas mãos, tá bom? Não pode lhe causar medo, ok? Quem é chamado por Deus vai precisar se reposicionar naquilo que ele quer para a tua vida, tá bom? Vamos prosseguir aí. No capítulo 5, tá bom? Moisés e seu irmão Arão comparecem diante de Faraó para revelar a vontade de Deus. Porém, Faraó recusa de forma áspera e ele aumenta o sofrimento dos hebreus, tá bom? Esse Faraó escarnece dos judeus, porque Deus queria que ele deixasse o povo ir embora para que celebrassem uma festa no deserto. Gente, Deus é o único que quer fazer ou que manda alguém celebrar uma festa no deserto. Gente, não existe isso. Só Deus mesmo. Só para o meu povo, para que o meu povo celebre uma festa para mim no meio do deserto, tá, gente? E aí o povo se queixa de Moisés e de Arão, no capítulo 5, porque achavam que as atitudes deles eram impedir que Faraó os libertasse, prejudicou o povo mais ainda. O povo entra em conflito com Moisés e com Arão, tá, gente? Quando chega no capítulo 6, Deus fala a Moisés para que ele fale com o povo que os libertaria e também voltasse a falar com Faraó para que os libertasse, tá? Do capítulo 7 ao 11, dando um panorama rápido aqui, Deus envia as pragas que significam dar golpes, tá bom? As pragas têm um significado. Dar golpes no Egito, ou ferir o Egito, tá bom? Interessante dizer que os egípcios não registravam na sua história qualquer tipo de derrota ou de vergonha imposta por algum inimigo. Eles tinham esse costume. Se eles fossem derrotados por alguém, oprimidos por alguém, tá bom? Qualquer tipo de questão que ocorressem com eles, os egípcios, eles não deixavam registrados isso. Tá bom? Eles só registravam as suas vitórias. Porque tem gente, eita, né, que só conta a vantagem, não conta a derrota.
Meu Deus! Vai. Gente, olha só, quero dar boas-vindas aí, que eu vi que a irmã Diva entrou, vi que vocês estão interagindo aqui na live. Glória a Deus pela vida, o negócio tá forte, né? E, ó, eu quero fazer uma pergunta pra vocês que entraram aqui na live. Gente, quem quer... Porque ele virou pra mim e falou assim, amor, eu vou estar com você nas outras lives, mas é você que vai conduzir. Mas, gente, é muito bom, né? Ouvir, né? Quem quer que o Fábio conduza as próximas lives aí? Se a gente faça esse revezamento aí, eu e ele. Conduz, Poxa, é muito bom, né? Ele conduzindo, glória a Deus. Quem quer, coloca assim, eu quero. Pra ele poder, pra mexer no coração dele aí, ó. Agora, uma coisa que eu gosto muito, assim, né? Que me chamou muita atenção quando eu estudei um pouquinho o livro de Êxodo. Quando ele falou aqui sobre as 10 pragas. Aí, ó, já tem gente colocando eu. As 10 pragas. Eu falei assim, Fábio, vamos colocar, porque tem muita gente que não conhece. E eu acho muito interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Pastor Alisson, seja bem-vindo. Acabou de entrar aqui, meu Deus. Obrigada pelo carinho, tá bom? Gente, quais foram as 10 pragas? Vou falar um pouquinho sobre as 10 pragas e o que significa cada uma, tá bom? Bem, as 10 pragas. A primeira, a água do Nilo se converteu em sangue. Tá lá no capítulo 7, do 14 ao 25. Essa praga, ela causou, se você quiser me interromper e explicar, tá bom? Ela causou desonra ao deus do Nilo, chamado Hapi, é assim que se fala? Hapi. Bem, a morte dos peixes no Nilo foi um golpe contra a religião do Egito, que por algumas espécies de peixes eles eram venerados e até mumificados. Gente, tem noção que eles adoravam os peixes, eles adoravam o Nilo e eles conseguiam, inclusive, mumificar alguns tipos de peixes. Então, quando a água se converteu em sangue, foi justamente para mostrar que esse Deus, que eles acreditavam ser Deus, não era Deus, tá bom? Segunda praga, a terra ficou infestada de rãs. Lembrando que a gente está falando sobre um panorama bíblico. Não dá pra gente aqui aprofundar. Tem muito mais coisa, tá? Então, a rã, o que foi a rã? Tá lá no 8, do 1 ao 19. Ao 15. Do 1 ao 15. Resultou nos sacerdotes e magos. Aqui em cima. Desculpa, gente. A rã era um símbolo de fertilidade que existia numa deusa chamada Rã. Qual o nome da deusa? Hekt. Gente, e isso trouxe também desonra a essa deusa. Eles idolatravam as rãs e existia uma deusa com esse nome, tá bom? Isso também trouxe uma desonra. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Tá lá no 8 ao 19, do 1 ao 19. Que resultou, sim, nos sacerdotes e nos magos, que eles reconheceram as suas derrotas. Por quê? Tudo que, quando Moisés colocava lá, falava das pragas, eles tentavam reproduzir aquilo que Moisés estava fazendo. Só que esses sacerdotes dos egípcios, de Faraó, eles não conseguiram transformar o pó da terra em piolhos. Então, por que isso? Eles atribuíam a um deus também. Qual é o nome do deus? Tote. A criação e o conhecimento e a sabedoria, toda a arte de magia, tudo isso era atribuído a essa divindade, a esse deus chamado Tote, tá? E por ele não poder ajudar esses magos a imitar essa terceira praga, então foi mais uma vez Deus aí mostrando que esses deuses que eles acreditavam não eram deuses. Então foi mais um golpe contra essa falsa religião do Egito. A quarta foi um enxame de mosca, tá lá no capítulo 8, do 20 ao 32. Dessa quarta praga em diante, fica nítido ali que existia uma diferença muito grande entre os egípcios e os verdadeiros adoradores de Deus, o povo de Israel. Porque enquanto agora as moscas estavam invadindo os lares dos egípcios, a Bíblia deixa bem clara que nos lares dos israelitas ali na terra de Gósen, eles não foram atingidos por essa praga. Então, essas moscas aqui também eram chamadas de moscas de cachorro. Elas sugavam o sangue e a terra ela ficou arruinada com esse enxame de moscas. Foi algo muito doloroso. Então, a gente vê aí que tudo que estava acontecendo com os egípcios não estava acontecendo com os israelitas, tá bom? Outra praga que aconteceu foi a peste sobre os bois e vacas. Está lá no capítulo 9, do 1 ao 7. Bem, essa praga, né? Essa praga, ela é uma
pestilência no gado que humilhou muitos deuses. O nome dos deuses era Serafins, não é isso? Serafis. Eu nunca sei falar esses nomes, gente. Serafis e Apis. Apis. São deuses deles lá do gado. Eles também idolatravam os deuses deles do gado. Da vaca era... Hathor. Da vaca. Tá? Então Da eles deusa do céu Nut. Eram nomes de deuses, tá? Serafis, Apis, Hathor e Nute. Era todos os deuses ali do gado deles. Então, tanto o gado quanto a vaca, tudo tinha nomes ali. E o que aconteceu? Como a peste matou todos os bois e as vacas, então todo o gado do Egito morreu. Só que o de Israel não morreu não, gente. Enfim, a outra praga foi úlceras, está lá no capítulo 9, do 8 ao 12. Nessa praga, Deus envergonhou a deusa do céu, que é chamada Neite, não é isso? Deusa rainha do céu. A deusa rainha do céu, chamada Neite. Moisés jogou o pó pro céu e aí começou um tumor na pele do povo. Começou a ter úlceras no povo, justamente para poder também envergonhar essa deusa aí, que eles chamavam deusa do céu. E aí depois teve a praga da tempestades, de trovões, de raios, de chuvas de pedra, que é a chamada saraiva. Capítulo 9, do 13 ao 35, fala exatamente sobre isso. Então, essa forte tempestade que aconteceu também envergonhou os deuses dos egípcios, que eram os controladores da natureza. Considerados por eles, tá? Considerado por eles, tá, gente? É o deus Íris, da natureza, você já deve ter ouvido falar. E o nome do outro deus, que é o deus da água, é o Osíris, que é o deus do fogo para eles. Então, olha quantos deuses, olha quanta idolatria havia no povo dos egípcios, tá? A próxima foi o enxame de gafanhotos, tá lá no capítulo 10, do 1 ao 20. Então, foi trazido por um vento oriental que consumiu toda a vegetação e havia sobrado muito pouco do que já tinha acontecido lá da tempestade. A tempestade já havia ocasionado uma devastação muito grande, então o pouco que sobrou agora foi atingido por esse enxame de gafanhoto, então eles não tiveram colheitas. Então, mais uma vez, aí o deus Ísis e Serafis também foram impotentes para proteger eles. Também eram um tipo de deus, tá bom? Os gafanhotos. Bem, as trevas que caíram sobre o país foi a 9ª praga. Tá lá no capítulo 10, do versículo 21 ao 29. E esse foi um grande golpe contra todos os deuses. Então, todos os deuses, principalmente contra o deus Ra, tá? O deus do sol. Tudo ficou escuro e atingiu aí a honra de Faraó, porque o Faraó, ele se intitulava o deus do sol, tá? E por último, a 10ª praga. Ele se auto-intitulava Filho do Sol. Filho do sol, né? Filho do deus do sol. Enfim, por último, a morte dos primogênitos. Tá lá no capítulo 11, do 4 ao 10. Essa foi a maior humilhação para todos ali, para todos os deuses que os egípcios acreditavam. Por quê? Porque os governantes do Egito chamavam para si de filhos dos deuses. Amon-Ra. A gente vê muito isso em filme, né? Amon-Ra, Ra. Então, gente, isso é tudo deuses que eles tinham, que eles cultuavam. Então, os filhos de Faraó, os filhos deles, eles eram considerados também filhos de deuses, Amon-Ra. E Deus destruiu tudo isso, destruiu os falsos deuses do egípcio nessa morte. Então, aqui Deus está mostrando claramente que a morte e a vida estão sobre o controle de Deus. Então, eu achei muito legal trazer isso para vocês entenderem um pouquinho do que estava acontecendo lá. Quer falar alguma coisa, acrescentar? Não. Vamos lá. Vamos para frente, porque o tempo já tá passando direto aí. Todo mundo quer que você fale as próximas lives, hein? Vamos ver. Vamos lá, gente. Capítulo 12. Vamos lá, vamos para frente aí. No capítulo 12, a gente precisa ser bem rápido aqui, a gente vai dar um panorama rápido, tá? Deus agora institui a primeira Páscoa que ocorreu no mês de Abib, que no nosso calendário fica entre março e abril, tá bom? A palavra Páscoa significa passar de largo, passar longe, porque um anjo passaria de largo nas casas onde havia sido aplicado sangue nas ombreiras e na verga das portas, tá bom? Sobre isso, o animal para o sacrifício deveria ser um cordeiro macho de 1 ano e tinha que ser sem mancha, sem mácula alguma, tá? O cordeiro foi sacrificado pela tarde,
como substituto do primogênito. As pessoas tinham que permanecer dentro de casa protegidas pelo sangue do cordeiro, estava na porta, ok? Eles tinham que assar a carne do cordeiro e comê-la com pão sem fermento e ervas amargas, tá bom? O pão sem fermento significa separação do pecado. O fermento, muitas vezes, não todas as vezes na Bíblia, aponta para algo que contamina, tá bom? E as ervas amargas significavam o tempo que eles passaram de escravidão dentro do Egito, tá bom? Detalhes sobre isso, que os israelitas deveriam comer esse cordeiro em pé, em casa, ok? Com roupas de peregrinos, de viajantes, porque eles tinham que estar preparados, porque a qualquer momento eles iam embora do Egito, né? A ideia de Deus sempre foi fazer o seu povo ir embora do Egito, libertar o seu povo ali. Esse dia, ele acaba se tornando um memorial para os hebreus, gente, para que nenhum israelita jamais esquecesse do que ocorreu. Então, a Páscoa nada mais é também que um memorial. O judeu comemora a Páscoa para relembrar aquilo que Deus tinha feito, que a Páscoa é a libertação do povo, tá bom? Então, gente, a Páscoa, que é muito importante, ela teve seu cumprimento em Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia, glória a Deus. Então, a gente resume em 3 pontos, tá bom? Liberdade da escravidão, que a Páscoa representa, salvação da morte e caminhada para a terra prometida. No final do capítulo 12, desse capítulo 12 aí, esse povo de Israel agora pede aos egípcios objetos de prata, ouro e roupas e despojaram os egípcios, porque Deus fez com que os egípcios achassem graça a esses pedidos. Então, o que Deus fez através de Moisés? Bate de casa em casa, quando vocês estiverem saindo, e peçam aos egípcios prata, ouro, bronze, roupas, para vocês poderem ir embora, despojarem eles, tá? Porque Deus nunca vai te mandar sair de algum lugar sem te colocar alguma coisa de valor na tua mão, tá? Aleluia. Se você trabalhou em algum lugar, se você ficou em algum lugar, se Deus permitiu que você ficasse em algum lugar e você labutou nesse lugar, trabalhou nesse lugar, deu seu suor nesse lugar e agora Deus está dizendo para você, vai para outro lugar, fica tranquilo, alguma coisa você vai sair na sua mão para que você possa de fato ir para onde Deus quer que você vá, tá bom? E um detalhe, além de ter alguma coisa de valor na sua mão para você poder sair, isso aqui não é teologia de prosperidade não, tá gente? É uma aplicação para a nossa vida. A Bíblia deixa claro para nós, gente, que nenhuma unha ia ficar dentro do Egito, irmãos. Essa expressão é o seguinte, fica tranquilo, vocês vão e quando vocês forem, vocês vão de forma completa, tá bom? Não fica nada de você, não fica resquício nenhum de você lá. Aleluia. Tá bom? Glória a Deus. Do capítulo 13 ao capítulo 14, quando o faraó soube, ficar sabendo que os hebreus fugiam, o que o faraó faz agora? Se arrepende de ter deixado os seus escravos ir embora. E ele começa a ficar furioso, primeiro consigo mesmo, tá? E manda 600 carros para ir atrás do povo, tá bom? E Deus agora assegura ao seu próprio povo que os guiaria por um caminho seguro, de dia, de noite, porque de dia a Bíblia diz pra gente que ele colocava uma coluna de nuvem e de noite uma coluna de fogo, tá bom? De nuvem para proteger do sol, calor muito forte, né? Tempo muito quente ali. E à noite de nuvem, por quê? Porque, melhor dizendo, de fogo, para quê? Para poder aquecer o povo, porque a noite é muito frio, e também livrar o povo de escorpiões e de cobras, serpentes, que ali é um lugar desértico e esses animais eles se adaptam melhor a esse tipo de clima, tá bom? Agora, os israelitas eles saem do Egito e Deus dá uma ordem para se acamparem junto ao mar, tá bom? E Deus dá uma outra ordem, tá lá no capítulo 14, né? Dizendo o seguinte para eles, olha só, ô Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. Porque tem gente que está orando na hora de marchar e tem gente que está marchando na hora de orar. Eita! Glória! Então tem gente que já está na hora de marchar e ainda está clamando. E tem gente que está na hora de clamar e já quer marchar. Então não sei qual o tempo de Deus você está na tua vida, tá? Mas de uma coisa eu sei. Fica tranquilo, Deus vai te dar uma direção nisso aí. Aleluia! Tá bom? A Bíblia diz que o mar vermelho se abriu quando Moisés estende o cajado ou toca algum cajado no chão. Enfim, estende o cajado e eles vão passar ali, gente, em terra seca, porque a Bíblia diz que um vento oriental soprou sobre as águas para que o povo atravessasse. Diga glória a Deus por isso aí, né?
A Bíblia diz que os egípcios entraram atrás deles e Deus dá outra ordem para que Moisés, para que ele estendesse as mãos e que o mar se fecharia. Então o mar se fecha, né? O que acontece? Faraó, seus carros, cavaleiros, Acabou. ficam todos ali mortos ali naquele mar, né? Do capítulo 15 ao 18, vamos lá que você não precisa correr, algumas coisas ocorrem aqui, resumir, tá? Primeiro, o povo canta louvores a Deus em gratidão pelo livramento, que toda vez que Deus te livrar de alguma coisa, você precisa dar culto de ação de graça, tá? Toda vez que Deus te abençoar, dá um culto de ação de graça para Deus. Segunda coisa é que Israel agora está indo para um lugar chamado Monte Sinai, mas primeiro precisa passar pelo deserto, tá? E o deserto, não se engane, é um lugar de forjar identidade. Aleluia! Bom, o povo teve a sua identidade forjada no deserto. E em meio a esse deserto, o povo tem o quê? Fome. E o povo começa a murmurar, começa a reclamar. Deus, o que Deus faz? Estão com fome? Vou enviar duas coisas para vocês. Primeiro, o maná, tá bom? E também codornizes, que é uma espécie de ave. Dizem que é uma carne de forma muito saborosa, tá, gente? Era um milagre de provisão, tá? Para poder sustentar o seu próprio povo dentro do deserto. Outra coisa que acontece é que eles chegam agora a um lugar chamado Refidim, tá bom? Onde estão com muita sede e esperavam encontrar um grande manancial, mas eles vão se frustrar por conta disso. A Bíblia diz pra gente que eles estavam prestes a apedrejar Moisés, que acham que Moisés levou eles para o caminho errado, né? Mas quem mandou foi Deus. Você lê o capítulo 17, verso 1 em diante, vai dizer que Deus, eles vão segundo o mandamento do Senhor, tá bom? Mandou. Quando Moisés agora fere a rocha e sai água para poder matar a sede do povo. Engraçado, né? Esse mesmo povo que estava agora sob a jurisdição de Moisés, o próprio Moisés afirma que se continuasse dessa maneira que estava, eles iam apedrejar ele, né? E uma coisa a gente aprende aqui, gente, quem tem coragem para poder fazer o bem, vai ter que ter sabedoria para suportar a ingratidão de algumas pessoas. Meu Deus! Né? Moisés está lidando ali com a ingratidão do povo. Tá? Então ele toca na rocha lá, fere a rocha, sai água, a água mata a sede do povo. Outra coisa que acontece nesse tempo de deserto, o inimigo surge, os amalequitas, tá bom? Os amalequitas, gente, eles eram... Qual capítulo? 17, irmã Rosângela, capítulo 17, tá? Nós estamos agora no capítulo 17 e 18, nessa transição de capítulos, tá bom? E a Bíblia diz pra gente que esses amalequitas surgem ali, eles eram a descendência de Esaú, tá? Esaú era irmão de Jacó, tá bom? Eles são da descendência de Esaú. E a Bíblia é clara para nós que quando Moisés levantava as mãos, o povo prevalecia, quando ele abaixava as mãos, o povo perdia, tá bom? A Bíblia diz que surge agora Josué, parece que ele surge de paraquedas, né? Liderando o povo a pedido de Moisés, e ele vai lá e derrota os inimigos, né, gente? Então não despreze quem chega de uma hora para outra. Tem muita gente que está um tempão em alguns lugares, e só porque alguém chegou depois dela, ela acha que a pessoa não é capacitada para fazer aquilo que ela nunca fez. Meu Deus! Tá? Moisés surgiu do nada, mas foi ele que foi lá pelejar com os inimigos. Josué. Moisés subiu ao cume do monte, tá bom? E designou para que Josué pelejasse contra os amalequitas. E eu repito aqui, recapitulo rapidinho. Tem gente que chega depois, mas também tem utilidade. Tá? Glória! Então Moisés olhou para Josué e falou assim: enquanto eu vou subir para poder orar, para poder clamar, você vai guerrear contra os amalequitas, né, gente? Então nunca despreze alguém que chegou depois. Essa pessoa que chegou depois pode ser a pessoa que pode ser o canal para muitas vitórias contra muitas guerras que o inimigo quer tratar e quer traçar contra a tua vida, tá bom? Meu Deus! Jétro, agora capítulo 18, que era sogro de Moisés, volta a aparecer no cenário e aconselha Moisés, tá bom? E Moisés absorve os aconselhamentos que Jétro dá para ele, tá bom? Então, por quê? Porque tem alguém que está de fora pode ter a visão melhor do que quem está de dentro. Forte, hein? Moisés estava ali um tempão, de manhã até de tarde, aconselhando o povo na porta da cidade, ou perto de alguns lugares ali. E Jétro, quando observa isso, vê que Moisés ia se cansar. Então ele designa que Moisés separasse homens para ajudar Moisés a aconselhar o povo, gente. E Moisés absorve isso. E eu repito, de repente alguém que está de fora está observando melhor aquilo que está acontecendo contigo do lado de dentro. Tá? Então ele dá esse aconselhamento para Moisés. No capítulo 19, tá? Vamos chegar ao capítulo 19 agora.
em diante é a última sessão desse livro, tá? Alguns minutinhos a gente vai encerrar aqui a live, tá? E é a maior sessão estabelecida na região do Sinai, tá bom? Deus agora desejava dar ao povo algo que tivesse relação mais íntima com ele. Então o que Deus queria? Que seu povo fosse diferente, um povo santo, diferente das outras nações pagãs que rodeavam, uma nação separada para somente servi-lo e prestar-lhe culto, tá bom? No capítulo 20, Deus agora estabelece os 10 mandamentos, tá? Também chamados de decálogo. Os primeiros 4 mandamentos que Deus estabelece no capítulo 20 tratam das relações entre os homens e Deus e o restante entre os homens entre si. Então, basicamente tem 10 significados, tá? Primeiro, a unicidade de Deus. Deus está dizendo no primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Há um só Deus e a ele oferecerão culto. Segunda coisa, a espiritualidade de Deus. Não fará para ti imagem. Deus proibiu não somente a adoração de imagens ou de deuses falsos, mas também o de prestar culto ao verdadeiro Deus de forma errada, tá bom? Tem muita gente prestando culto para Deus de forma errada. Meu Deus. Tá? Aquele negocinho que fica lá penduradinho lá, né? Aquela velhinha acesa às vezes. É uma outra história, outro dia eu falo sobre isso, tá? Outra coisa, a santidade de Deus. Não tornarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso significa não usar o nome dele de maneira leviana, blasfema e insincera, tá bom? Nós temos o costume, desculpe o termo, a mania, de às vezes falar o nome do Senhor de uma forma equivocada, em meio a piadas, em meio a brincadeiras. Os hebreus não brincam com isso, gente. Não, eles nem falam. Nem falam, tá bom? Nem falam. Nós, na cultura ocidental, falamos muita coisa de forma errada, gente, tá bom? Acho que vocês estão aqui no meu lado falando, estou ouvindo tudo, meu Deus. A soberania de Deus, nossa irmã Rô falou ali. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Eles tinham que reconhecer a soberania de Deus, guardando um dia de repouso para a sua vida, tá bom? Santificar o dia tem o sentido de separá-lo para culto e serviço, ok? Outra coisa... rapidinho, só fazendo um adendo. A gente falou na live passada sobre o Shabá, justamente sobre essa questão aí de santificar o dia do sábado. Tem um estudo muito mais profundo na live passada. Então, se você não assistiu, você quer entender um pouquinho, a gente fala sobre isso, sabe? Sobre o dia do descanso lá, e sobre o que é realmente a gente guardar, se a gente tem que guardar, se não tem. Assista lá que eu tenho certeza que você vai aprender, tá bom? Outra coisa aí, respeito aos representantes de Deus. O mandamento que diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe, tá? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 2, me falha a memória, Paulo diz o seguinte, como está escrito, honra teu pai e tua mãe, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e os teus dias se prolonguem nessa terra, tá bom? Dá uma olhadinha lá, ver se é isso. Efésios 2? Efésios 6, verso 2, tá? Bíblia na mão aí, gente. Efésios 6, verso 2. Exatamente. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Gente, o homem que não honra seus pais nunca vai honrar o Pai dos céus, que é Deus, tá bom? Porque isso aqui é uma base de respeito a toda autoridade, tá? Não espera para honrar depois de morrer, não, porque depois acabou. Tem que honrar agora em vida, tá bom? A vida humana, outra coisa, outro mandamento aí, a vida humana é sagrada. Ele diz o seguinte, não matarás. Esse mandamento proíbe o homicídio, tá bom? Essa palavra matarás aí vem também do termo assassinato. Alguém que premedita alguma coisa, tá bom? Porém, lá na frente, os irmãos vão ver que isso não inclui a pena capital, tá bom? Porque a lei estipulava isso. Alguém que cometesse alguns tipos de crimes, eles eram submetidos a uma lei capital, tá bom? Onde tinha também a pena de morte, segundo a cultura que os judeus estipulavam para eles próprios também. E também não incluía alguém que ia para uma guerra, por exemplo, um soldado que ia para uma guerra, tá? E para defender a sua própria pátria naquele tempo. Hoje também acontece isso, a gente vê então uma guerra há alguns meses da Rússia com a Ucrânia, alguém defendendo o seu próprio território tinha que matar outra pessoa, né? Outra coisa também aí, gente, a família é sagrada. Um outro mandamento, não adulterarás, tá bom? Esse mandamento protege o matrimônio.
protege o casamento, tá bom? Protege isso aí, ok? Fala em relação até o olhar, você já está adulterando a vida. Lá em Mateus capítulo 5, verso 28, dá uma olhadinha lá, vamos abrir lá para ver. Mateus 5, 28. Diz assim a Bíblia: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Tá? O que está acontecendo? Se não me falha a memória, lá em Levítico capítulo 20, verso 10, quem era pego em adultério, o casal, né, o homem e a mulher que era pego em adultério, na verdade casal não, eu considero alguém que é casado, tá? Eles tinham que ser apedrejados, tá, gente? Era a lei que falava para fazer isso. Tanto que lá em João capítulo 8, a mulher adúltera, né, ela foi levada sozinha. Por que ela foi levada sozinha ali? Né, já que tinha que ser o homem e a mulher para ser apedrejado. Então, possivelmente, alguém conhecido, isso aqui eu estou dando, tá? Uma possibilidade, alguém conhecido estava naquele meio ali. Por isso ele falou assim, ó, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Foi saindo do maior para o menor, né? Tanto que Jesus depois também não aliviou ela não. Ele falou, ó, vai e não peques mais para que não seja mal pior. Tanto ele repreendeu os homens quanto repreendeu ela. Não esqueçam disso, tá? Então, quando chegou na graça, Cristo, o que ele faz, gente? Cristo faz o seguinte, ele piora a coisa. Porque se a pessoa desejar somente no coração, sem ter o ato carnal, ela já está pecando. Porque o pecado começa no olhar, desce para o coração e termina nas ações. Vou repetir. Pecado começa no olhar, entra no coração quando bate aqui no peito, tá? Fala de mente, tá bom? Toma a mente da pessoa e termina na ação. Então ele falou o seguinte, quando você só pensar, já pede perdão, você está pecando, para você não acontecer coisa pior, você não chegar ao ato de adultério, tá? É isso que está dizendo para nós o texto sagrado. Temos uma live também sobre isso, a mulher samaritana, isso. Depois assista lá. É isso que Jesus está demonstrando ali, tá bom? Tá? A família é sagrada, não adulterarás, ok? Outra coisa aí do mandamento, vamos lá que tem que correr, gente. Respeita a propriedade alheia, não furtarás, nunca pega aquilo que não é teu, tá bom? A cobiça, né? Vamos falar agora sobre isso aqui. A justiça, lá depois, né? Não dirás falso testemunho, isso poderia arruinar a reputação de alguém e fazer com que essa pessoa fosse injustiçada. Meu Deus. Tem muita gente no dia de hoje, lançando coisas infundadas, ok? Isso aí. Boa Samuel, lançando coisas infundadas com o intuito de prejudicar pessoas, tá? Isso, gente, pode destruir a vida de alguém. Meu Deus. Tá? Isso pode destruir a vida de alguém. Provérbios 6, versos 16 a 19. 6 coisas de Deus detesta, a sétima ele abomina. Sabe qual é a sétima? É um irmão que lança contenda entre outros irmãos. Meu Deus. Semeia contenda entre outros irmãos, tá bom? Contendeiro, fofoqueiro, mexeriqueiro, tá? Tanto para homem quanto para mulher. Isso é horrível, isso é feio demais, tá bom? Isso causa destruição espiritual, tá bom? Detona a reputação de pessoas, tá bom? Outra coisa aí, controle dos desejos, é o último mandamento. Não cobiçarás, tá bom? A cobiça é o ponto de partida de muitos pecados contra Deus e contra os homens. O que é a cobiça, Fábio? É você querer alguma coisa que nunca pode ser sua. Isso é cobiçar, tá bom? Não pode ter, mas eu quero. Não pode. Cobiça é isso, tá bom? Vamos correr. Vamos lá. Estamos terminando, hein, mais gente? Mais de uma hora já. Nos capítulos 20 ao 23, existem leis civis e cerimoniais, tá bom? Essas leis colocavam o povo em contraste com as práticas pagãs das nações ao seu redor, pois Deus se preocupava em guardar o seu povo da contaminação, tanto física quanto espiritual, tá? Lei civil ou judicial, o que era isso, Fábio? Ele tinha o objetivo de regulamentar de forma específica a vida em sociedade do povo. Tinha que ter lei, gente, senão o povo transpassava a lei e fazia o que queria, tá bom? A lei civil e judicial. A lei cerimonial, elas incluíam instruções sobre como recuperar uma posição justa diante de Deus. Por exemplo, sacrifícios e outras cerimônias sobre impureza, eles tinham que sacrificar animais para poder apaziguar a ira de Deus, lembranças da obra de Deus em Israel, por exemplo, festas e festivais, também era um mandamento, tá? Até hoje os judeus celebram muitas festas, tá bom? Regulamentos específicos destinados a distinguir israelitas de seus vizinhos pagãos, tá bom? Por exemplo,
restrições dietéticas e de roupas, tá bom? Ainda até hoje, né? Até hoje eles usam isso. Não come, por exemplo, o judeu não come carne de porco, tá? Dentre outras coisas que eles não fazem, porque naquele tempo eles entendiam, e Deus entendia que além de poder trazer algum tipo de doença da forma que era feita esse tipo de alimento, também os cananeus consagravam a deuses, a demônios, alguns tipos de alimentações. Então Deus ele deixou claro isso, tá bom? E sinais que apontam para a vinda do Messias, por exemplo, o sábado, a circuncisão, a Páscoa e a redenção do primogênito, tá bom? Outra lei aqui era uma lei... Quer falar alguma coisa? Não, são esses 3 tipos de lei, lembrando que com a vinda do nosso Senhor Jesus, a lei cerimonial ela foi abolida. Então hoje, o que a gente pratica hoje é a lei civil e a lei moral, tá bom? A lei civil ou judicial é o que regulamenta a nossa sociedade, para a gente viver em sociedade, e a lei moral é exatamente... a respeito da nossa fala dos 10 mandamentos que o Fábio colocou aqui, e a gente obedecer a todas essas penalidades e ordenanças que Deus estabeleceu. Isso é a lei moral, tá bom? Uma coisa que é importante para poder falar, gente, é que você se lembra qual um dos termos usados na Bíblia para Jesus? O Cordeiro, tá bom? Lá em João 1,29, João Batista diz que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tá? E lá em Isaías 53 diz que ele foi como um cordeiro mudo, tá bom? Como uma ovelha muda para um matador. Então, o que eles faziam, os judeus faziam? Sacrificavam o quê? Um cordeiro, um animal, para poder apaziguar a ira de Deus, pedir a ira de Deus contra os pecados do povo, né? E do próprio pecado. Então, Cristo é o último cordeiro morto. É o último cordeiro que foi morto pela minha vida e pela sua vida. Não há necessidade de sacrifício. Não tem necessidade de sacrifício mais no dia de hoje, tá bom? Vamos lá, dos capítulos 24 ao 28. Vamos lá que eu tenho que encerrar isso aqui. Algumas coisas ocorrem, gente. Deus faz aliança com Israel. Deus estabelece o tabernáculo, que era o templo móvel, tá bom? E tinha um propósito, proporcionar um lugar onde Deus habite entre o seu povo. O tabernáculo tem mais alguns nomes. Tenda da congregação, tabernáculo do testemunho ou santuário, tá bom? Primeira coisa que Deus faz... Oi, quer falar? Deixa eu falar rapidinho. Gente, não vai dar pra gente falar aqui sobre o tabernáculo, porque é muito extenso esse assunto. Eu tenho um slide já pronto, divulguei lá no grupo das Mulheres da Bíblia. Quem ainda não tem esse slide, deseja, eu fiz com muito carinho pra você. Lá eu coloco a foto de cada peça do tabernáculo, eu explico o que é cada coisa. Então, se você desejar, quiser ter esse conteúdo pra você estudar aí a Bíblia, lembrando, a gente tá fazendo aqui um panorama. Então, um panorama é uma visão geral, não dá pra gente aqui aprofundar, mas ele tem realmente um estudo específico. Quando você começa a se aprofundar nesse estudo, você vai descobrir muitas coisas e eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Então, quem quiser, me procura, me chama no WhatsApp, me chama no direct, que eu te mando esse PowerPoint, tá bom? Então, lembrando aqui, é algo panorâmico, a gente só vai citar, não vai explicar, não tem como, nem tempo pra isso, tá bom? Deixa eu falar só uma coisa rapidinho sobre Jesus ainda, gente, para não confundir com a mente. O cordeiro era oferecido em favor do povo de Israel, tá bom? Jesus, como cordeiro, foi oferecido por toda a humanidade. Aleluia! Tá bom? Não confundir com a mente. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para todos, a humanidade, tá bom? Só que afunila a coisa, né? Deus amou o mundo, de forma geral, de tal maneira, que não tem como mensurar, que deu o seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê, então nele crê, afunilou, tem que crer nele, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, não adianta, para ter vida eterna tem que crer em Jesus, ponto final. Aleluia. Tá bom? Então, Deus desenhou o tabernáculo e Moisés deveria dar ordem para que fizessem de acordo com aquilo que Deus tinha desenhado, tá bom? Ele teve elementos que compuseram a tenda do tabernáculo. Eram de ouro, elementos de ouro, de prata, de bronze e de pedras preciosas. Também ali, Deus ordena a construção da Arca da Aliança, tá bom? No PowerPoint você vai saber tudo disso aí, que era feita de madeira de acácia. E a arca, dentro dessa Arca da Aliança continha 3 itens. As tábuas da lei, né, que Moisés pegou lá no Sinai, a vara de Arão, que floresceu, ok? E uma amostra do maná do deserto, tá bom? Isso aqui é muito importante e interessante. Outros elementos dentro da congregação que existiam: o propiciatório, a mesa dos pães, o candelabro de ouro, as cortinas, as tábuas do tabernáculo, o véu do Santo dos Santos, o altar de bronze,
o átrio, o azeite e as vestes sacerdotais e o altar do incenso, tá bom? Nos capítulos 28 ao 31, Deus dá instruções para os sacerdotes e os seus sacrifícios. No capítulo 32 aqui desse livro do Êxodo, aponta para nós que o povo desobedece. O povo difícil, hein? Do 33 ao 35, estamos encerrando agora, Deus perdoa o seu povo e dá novas leis, tá bom? Ele institui mais leis ali, tá bom? Do 35 ao 39, mais instruções para o tabernáculo e os sacerdotes. E no capítulo 40, Deus realmente, finalmente, habita no meio do povo nesse tabernáculo. Ô, glória! E assim a gente termina o nosso panorama bíblico. Vamos aí, são 40 capítulos do livro de Êxodo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero aqui poder falar com cada um de vocês. Deixa eu ver quem tá aqui na live ao vivo com a gente até agora, que ficou com a gente aí. Meu Deus, Leila, obrigada pelo carinho. Missionária Ruth, obrigada pelo carinho. Irmã Tereza, Emily, ô Glória, irmã Raimunda, Rose, Fernanda, irmã Rosângela, irmã Kelly, irmã Mônica, meu Deus, presbítero Robson, também Samuel, presbítero Samuel, a Juliana Espíndola, muito obrigada pelo carinho. Felipe Alves, irmã Diva, presbítero André, oh Glória, irmã Marise, irmã Helenise, meu Deus, eu quero agradecer a todos pelo carinho em estar aqui com a gente num feriado. Você podia estar fazendo várias coisas, né? Dia das Crianças, você podia estar aí curtindo com seus filhos, mas não, você reservou esse tempo para estar aqui aprendendo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai recompensar você por isso. Quem gostou da live, quem quer que o meu esposo faça outras, diga eu quero. A glória é de Deus. Glória do Senhor sempre, gente. Gente, é isso. E Deus assim permitindo, eu quero pedir perdão. A gente nem falou isso no início, né? Perdão, porque a live era pra ser no dia de ontem, mas aprove Deus querer no dia de hoje. A gente não conseguiu fazer no dia de hoje e foi às quartas. Porque o nosso objetivo é toda terça-feira, tá? Pra quem aí não sabe, toda terça-feira, às 10h07 da manhã, a gente vai estar aqui falando sobre um livro da Bíblia. Então, na próxima semana, Deus assim permitindo, vamos estar falando do livro de... Levítico. É Levítico ou número? Terceiro livro é Levítico. Levítico. Então, Levítico, eu já tô lá na frente, gente. Já quero pular o livro de Levítico, mas não. Levíticos, então, terceiro livro, também, autor Moisés. Eu tenho certeza que vai ser bênção. É um livro chato, né? Tem muita gente que não gosta de ler Levítico. Levítico e número, o povo corre. Mas a gente vai estar aqui abordando, fazendo um panorama bíblico para poder esclarecer. Se você tiver dúvida, alguma coisa, tá bom? Quem quiser aí, ó, todo mundo quer que você volte, hein? Quem quiser também o PowerPoint do Tabernáculo, me fala que eu mando também para vocês. É isso? Mais alguma coisa? Não, só isso aí. Então, gente, nós estamos aqui finalizando. Agradecemos aí sua presença. Que Deus abençoe. Vamos orar para terminar, amor? Vamos, ora aí, você vai. Orei para começar, você ora para terminar. Feche seus olhos, tá bom? Pai, graças te damos por esse momento, pelo aprendizado da tua palavra. Eu quero te pedir, ó Pai, por cada vida que está com a gente aqui desde o início, ouvindo a tua palavra, Senhor Deus. Pai, que o seu dia, que o dia de cada um venha ser um dia abençoado, cheio da tua presença, da tua paz. Pai, que cada um que ouviu, ó Pai, essa palavra agora, Senhor Deus, possa meditar. Pai, que tu venhas a falar, ó Pai, no coração. Em nome de Jesus, ó Pai, fica conosco. Nós te agradecemos por esse momento, Senhor Deus. Muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui comigo online, aqueles que vão assistir depois. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Somos gratos a ti por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, vou salvar essa live, tá bom? Se você quiser compartilhar com outras pessoas, fica à vontade, tá bom? É isso. Deus abençoe a todos aí. Obrigado aí pelo carinho de todos, tá bom? Paz. Pai de Cristo. Deus abençoe.